Mas o que a estratégia tem a ver com o futuro? Não é muito difícil sacar que todo estrategista tem que lidar com o futuro. Vamos pegar uma definição de estratégia que eu gosto, né? Lembrando que há várias definições. Inclusive no canal tem um vídeo tratando justamente da evolução dessas definições e das várias definições que hoje em dia existem. Mas bom, vamos pegar a definição do prestigiado livro do Dr. Max McKeown, The Strategy Book. Lá ele apresenta a seguinte definição: a estratégia trata de moldar o futuro. É sobre como as pessoas atingem seus fins com os meios disponíveis. Se formos buscar um entendimento científico, né, conceitos sólidos, é por isso que é importante, quando a gente está formando o nosso conhecimento, buscar a fonte, né, a fonte principal desse conhecimento, que normalmente ela se encontra em artigos científicos. Né, sobre o que caracteriza uma decisão estratégica, né, que faz parte do dia a dia do estrategista, podemos nos basear em dois bons artigos científicos. O planejamento de cenários formal e informal na tomada de decisões estratégicas, uma avaliação do raciocínio corporativo, uma tradução livre aí, esse artigo é de 2019, e em outro artigo de 2018, gerenciando a incerteza, reavaliando o papel do planejamento de cenários, também numa tradução livre. Bom, a decisão estratégica ela pode ser caracterizada por alguns fatores. Primeiro, né, ela gera um grande comprometimento da organização. Não é uma decisão qualquer, uma coisa mais simplória. Aquilo ali vai impactar a organização de modo que todos estarão comprometidos. Né? Justamente ela gera um alto impacto, seja dentro da organização, seja fora. Se for uma organização de peso, ela realmente poderá criar uma mudança no ambiente. Por exemplo, a Apple lançando um novo produto, realmente ela pode causar um impacto muito forte fora da organização. Uma decisão estratégica envolve a definição da direção de longo prazo, né? Aquilo que vai conduzir todos os esforços, todas as ações táticas, elas vão ser construídas de modo que atinja aquela finalidade estratégica de longo prazo. Consequentemente, a alocação de recursos, né, ela será decidida, né, de acordo com essa decisão estratégica, mas essa alocação de recursos ela está relacionada com um ambiente que ainda não existe, tendo em vista que é de longo prazo, aquilo que vai acontecer no futuro ainda não existe. Então, é importante que o estrategista trabalhe, né, com essa questão do futuro. As decisões estratégicas elas vão ter os seus resultados no futuro, ele ainda não existe. E, consequentemente, toda decisão estratégica ela é orientada para o futuro. Né? Ela precisa ter insights, né, sobre a complexidade do ambiente, né, as incertezas, como é que elas se comportam, né, a novidade e a ambiguidade. Né? Esses ingredientes fazem parte das decisões estratégicas. Logo, ao construir uma estratégia, o estrategista precisa pensar antes no futuro. Ele vai estudar o futuro, tirar algumas conclusões. Da mesma forma, ele vai estudar o passado e o presente e vai tirar algumas conclusões. Dessas conclusões que ele tira desses três momentos temporais, ele vai criar a estratégia. Consequentemente, não tem como um estrategista tomar uma decisão de longo prazo se ele não considerar o futuro. Mas, mais uma vez buscando aí uma sustentação num artigo científico, dessa vez num artigo que eu vou traduzir aqui como uma estrutura genérica, né, de processo de foresight, e aí eu não traduzo a palavra foresight para previsão de propósito, né, porque essa tradução é muito capciosa, porque poderia ter, por exemplo, forecast. Forecast também é previsão, foresight é outra coisa. A gente vai entender isso aí ao longo do vídeo. Né. Podemos observar, né, uma figura que tem nesse artigo e fazer uma leitura detalhada dela. Essa figura ela demonstra que existe um processo que caminha com determinados inputs, determinadas entradas nesse processo. Esse processo tem algumas atividades, né, e aí ele apresenta a atividade foresight, que vai gerar outputs para um outro processo, que é o processo da estratégia. Mas tudo começa onde? Tudo começa na inteligência estratégica.
né? Essa inteligência estratégica é aquela atividade onde eu vou ver o que está acontecendo. Eu vou fazer uma leitura do que está no meu entorno, né? Tanto de fatos, né, quanto de opiniões. Eu vou levantar a maior quantidade de informações possíveis, né? E essa inteligência estratégica ela vai alimentar, né, o trabalho, né, o trabalho com o futuro, né? Eu vou trabalhar com o futuro nesse foresight work, né? E aí nesse trabalho com o futuro eu tenho basicamente, né, segundo esse artigo científico, 3 atividades. A atividade de análise, né, que é o que parece estar acontecendo. Eu pego aquelas informações da minha inteligência estratégica e eu vou analisar. Ok, eu consolidei tudo isso. O que parece estar acontecendo? E aí, em seguida, eu vou interpretar aquilo, né? O que realmente está acontecendo, tirar dali conclusões um pouco mais finalizadas, mas conclusões mais concretas daquilo da minha análise. E, por fim, eu vou fazer o que ele chama de prospecção. É o que pode acontecer. Aí é realmente uma atividade que vai exigir muito da minha imaginação e da minha criatividade, mas ela vai estar baseada, né, na inteligência estratégica, na minha análise, na minha interpretação. Por fim, em seguida, eu vou ver o que nós podemos fazer com aquilo, eu vou expandir as minhas opções estratégicas. Veja que se eu vou desenhar uma estratégia para o futuro e eu não faço essa análise preliminar, esses 2 passos aí, que na figura a gente vê como Strategic Intelligence, né, inteligência estratégica, e o Foresight Work, que é o trabalho com o futuro, se eu não fizer isso, as minhas opções elas vão ser muito menores. A partir do momento que eu trabalho com o futuro, eu começo a ampliar meu leque de opções estratégicas, né? Por fim, eu vou pensar na estratégia, né? O último passo é a parte de baixo da figura, que é chamada de strategy, né? E aí nessa parte da estratégia, as perguntas serão, ok, diante de tudo isso, né, diante dessa análise toda do presente, dessa prospecção do futuro, né, da resposta, o que nós talvez possamos fazer, eu vou sim trabalhar com a estratégia. O que faremos? Decidir o que faremos e como faremos. Veja como é interessante, né, que a definição de objetivos estratégicos, né, que aparentemente seria o primeiro passo da minha estratégia, ele tem todo um trabalho anterior onde eu vou construir objetivos que sejam muito mais coerentes com o que eu analisei da minha inteligência estratégica e da minha análise do que seria o futuro. Então, esse o que faremos seria a definição da finalidade, do objetivo de longo prazo, e o como faremos, como é que eu vou arquitetar minhas ações táticas dentro da minha estratégia. E um ponto importantíssimo dessa figura, que tem muito a ver com outros temas que nós temos discutidos em vídeos, que é a diferença entre pensamento estratégico e planejamento estratégico, é que o último item aí, o item mais de baixo da figura, né, que é o Strategic Planning, né, o planejamento estratégico é a última coisa que vai ser feita, né, é realmente a formalização de toda aquela fase onde foi priorizada a intuição, a criatividade, a inovação. Claro que tudo isso baseado numa análise muito objetiva também do contexto, mistura aí de informações qualitativas, subjetivas, com informações mais quantitativas. Hoje em dia, a quantidade de informações, principalmente por causa da digitalização da economia, é uma quantidade absurda, isso tem que ser levado em conta pelo estrategista, mas há que haver aí uma conjugação do qualitativo com o quantitativo, né, com os ingredientes da criatividade, da inovação, porque senão eu só vou copiar aquilo que eu tenho feito ou copiar aquilo que os outros têm feito. Então, a estratégia tem tudo a ver com o futuro, né? Pois apesar das decisões serem tomadas hoje, elas terão efeitos, reflexos, impactos amanhã.